Esdras 3, 11, 13. Diz assim a palavra do Senhor: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Até aqui. Vamos orar? Olha, Deus, esta palavra, Deus, nos veio aqui para nos iluminar, Deus, sobre esta noite, Deus, e tudo o que será feito aqui esta noite, Deus. Para que os corações, Deus, se abram, Deus, e as mentes, Deus, assimile, Deus, a Tua palavra. Porque para isso aqui estamos, Deus. Somos remidos, constituídos e chamados para pregoar o Teu Evangelho. E que esta noite, Deus, venha iluminar, Deus, através das Escrituras Sagradas, a Tua palavra, Deus, a qual vai ser ministrada pelo nosso pastor. E que aqui nesta casa, Deus, viemos só para louvar a Ti, porque o Senhor é o nosso alvo principal. Senhor, Tu és a nossa meta, Deus, principal em nossas vidas. Por isso, Deus, te agradecemos por tudo que foi feito aqui, Deus, e o que virá a ser feito também, Deus. Toma a direção de todo este culto, Deus, porque afinal, a honra e a glória é para Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria tomar como base o texto que o nosso irmão Cícero leu em Esdras 3, e não irei me ater a informações históricas, geográficas do texto, não é minha marca, né? Mas eu quero, como sempre, tratar dos assuntos peculiares da nossa vida dentro desse texto. Que teria esse texto para nos ensinar numa virada de década, numa virada de ano, numa virada de um ciclo que a gente tem que redefinir o que nós conquistamos, o que deixamos de conquistar através da graça de Deus. E se você observar esse texto, ele mostra a história de Esdras e de Neemias, que trouxeram reconstrução para o templo. E aquele templo representava muito para o povo judeu. E é justamente a partir daí que eu queria ver com vocês o que essa reconstrução e que essa fala, que essa narrativa tem a nos ensinar nessa noite. Noite essa que já ministramos ceia, noite essa que já fizemos um breve retrospecto do ano de 2019. Haveremos de fazer muito mais no decorrer das fotos que haveremos de passar no projetor. Mas eu queria aqui pensar com vocês, meus queridos, se de fato nós estamos presos, vamos lá, Romário, por favor, preso ao passado ou caminhando para a grandeza do futuro. Veja bem, por que é importante se pensar nisso? Porque mais do que nunca as pessoas estão totalmente presas ao passado e tem uma descrença terrível acerca do futuro. Você procura saber do jovem o que ele tem de futuro, como eu já disse N vezes a vocês, nada. Mais do que nunca o niilismo, a ideia da perspectiva do nada tem reinado, tem palpitado os corações. Mas eu quero dizer uma verdade para vocês, que nós, na condição de crente em Jesus, nós temos de ter outra perspectiva.
A perspectiva do crente não é se voltar aos seus olhos ao retrovisor do passado, mas a perspectiva do crente é fixar os seus olhos no futuro, porque do futuro virá o melhor que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Em nenhum momento o Senhor mandou nós estarmos olhando para trás, por sinal Ele diz o contrário. O que Ele deixa bem claro, quando Ele dá ordem a Ló para sair de fato daquela cidade pecaminosa, promíscua, ele saia, mas nem olhe para trás. Ou seja, o coração daquela mulher estava enraizado, estava arraigado a Sodoma. E quantas coisas minha e sua, talvez 2019 vai deixar saudade para muitos. Talvez alguém vai dizer, mas 2009 já é passado, e vai remeter em você um saudosismo, vai remeter em você isso e aquilo. Eu não quero dizer que a gente não pode ter saudade das coisas, devemos ter. Agora, nenhum momento de saudade de passado deve nos dar prisão, mas a gente tem que estar com os nossos olhos fixos para frente. E aí você pode dizer, pastor, o que tem a ver esse texto com o que o Senhor está dizendo, mediante a sua fala introdutória? Mas vamos perceber bem, meus queridos, três verdades relevantes nesse texto, e aí haveremos de concluir se de fato eu tenho sentido ou não de culminar essa homilia com essa frase: preso ao passado ou condenado à grandeza do futuro. Primeira verdade, os efeitos de Deus nos proporciona, melhor dizendo, júbilo. Escute comigo o verso 11, deixa bem claro, diz que eles cantavam de forma alternadamente louvores, rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou em alta voz. Amém. Eu quero fazer um paralelo para vocês entenderem bem. Olha, primeiramente diz o verso 11 que eles rendiam graças ao Senhor porque o Senhor era bom, porque o Senhor que tinha misericórdia, sua misericórdia duraria para sempre. E aí eu posso dizer, será que a gente pode dizer de forma alta e bom som nesta noite que a misericórdia do Senhor foi sobre a minha e a tua vida em 2019? Será que você pode dizer que foi puramente graça, muito mais do que graça, só a graça do Senhor que nos trouxe aqui? Eu saía de casa agora mais, não digo agora, mas há umas 3 horas atrás, e disse, estamos saindo do primeiro ano, da primeira casa que a gente vai passar, a casa própria, nossa. E foi um marco em 2019. Foi um desafio, mas também foi um marco. Foi suor, foi gastrite, foi enfrentamento, foi toda sorte de coisa, mas eu posso dizer que a misericórdia do Senhor foi muito mais do que de fato eu mereço e que você merece. 2019, realmente poderíamos dizer que foi um ano de muitos enfrentamentos, mas podemos dizer que a misericórdia, que a graça do Senhor tem pairado sobre as nossas vidas. E diz o texto que de fato todo o povo jubilava em altas vozes. Eu ignoro, meu querido, aquele crente que externa, como é que eu posso dizer assim, é um preconceito para o outro, que vamos supor, que quando se alegra ele diz, glória a Deus. Esse crente só está doido. Se você não quiser gritar, não tem problema, mas se o teu irmão tem a forma de expressão em alta voz, respeite se você de fato não quer. Por quê? Porque eu fico pensando, quando um time de futebol ganha um caneco, né? Quando alguém, vamos supor, Flamengo fez aqueles 2 gols em 3 minutos, né? Olha, o povo ficava doido, e se esperneava, fazia toda loucura. Aí ninguém ignora, Júnior. Mas se o crente chegar a dizer glória, 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 aleluia, Deus é bom, a sua misericórdia, esses crentes parece que pensam que Deus é surdo. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, a expressão da alegria, ele se exprime realmente com o corpo, ele se exprime realmente com a alma, com a paixão, com o choro, eu diria até com histeria, porque é algo que foge muitas das vezes das nossas, como é que diz, do nosso comando, mas porque toda essa alegria tem que ser expresso. A
Bíblia deixa bem claro, meu querido, que a alegria, que o coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Tem crente que diz, não, eu sou alegre, mas é um crente sisudo. Eu sei que muitas vezes a gente está emburrado, mas eu quero dizer uma coisa a você, que eu e você temos motivo suficiente para sermos alegres, e o povo do mundo tem que ver em mim e você um sorriso, a graça, a unção, a misericórdia. Diz o texto que eles se alegravam, eles todos de forma, de uma expressão corporal, linguística, mostrava que o Senhor era bom e sua misericórdia durava para sempre. E mostra o quê? Que os efeitos de Deus, os feitos de Deus proporcionavam no povo o quê? Júbilo, alegria. O Salmo 100 é categórico em dizer que de fato devemos servir ao Senhor com alegria. Hoje tem culto, misericórdia. Hoje tem culto, vou glorificar o Senhor. E glorificar sempre com alegria. Por isso que as palavras aleluia é alegria, né? E alguns ignoram os aleluia. Eu de fato aprendi de forma pejorativa aleluia para os crentes, quando não chamava de bode, né? Mas aleluia na verdade é alegria. E quem é que não gosta de alegria? Por isso de aleluia. Amém? Mas veja bem aqui uma coisa puramente contrária, antagônica, entre duas gerações. Uma geração que estava atrelada ao passado, e uma geração que tinha uma perspectiva para o futuro. E aí eu queria pensar em que de fato time você está jogando nessa noite. Veja bem, um choro que atrelava ao saudosismo no passado. O verso 12 diz, porém muitos dos sacerdotes, diga comigo, porém muitos sacerdotes. Quando essa palavra a ligação entre o verso 11 com o verso 12 diz a palavra porém, está havendo uma contrariedade, está havendo o que? Uma coisa antagônica, contrário. Enquanto todos estavam adorando, mas existia alguém chorando, diga, enquanto todos estavam em voz de alegria, né, alta voz de alegria, muitos estavam o que? Porém estavam o que? Chorando. Ah, pastor, não estaria também chorando de alegria? Se chora de alegria, mas esse choro desse povo não era um choro meramente de alegria, mas era um choro atrelado ao passado. Quando eles viram a base do templo ser erguida, diz assim, olha, porém muitos sacerdotes e levitas, de cabeças de famílias, já idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz, quando foram vistos que os lançamentos da casa. Muitos, no entanto, levantaram as suas vozes com gritos de alegria. Mas eu queria pensar com vocês, diga comigo, idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Por que eles choraram? Porque eles sentiram saudade do primeiro templo. E talvez olharam para o primeiro templo, mas, oh, que saudade do primeiro templo, muito mais ornado. Enquanto o segundo era reerguido por escravo, o primeiro foi fundido, foi edificado sobre o reino, e o ápice do reino, que era o reino de Salomão. E aí, esses antigos disseram, olha, estamos chorando, mas não estamos chorando aqui com esperança, mas estamos chorando de saudade. E quantas as vezes nós, no lugar de chorarmos de alegria, ou até rirmos de alegria, estarmos alegres mediante o futuro que haverá de vir, nós estamos só pensando no passado. Esses homens chegaram aqui e disseram, olha, nós estamos o quê? Atrelados ao passado. E aí, se você pegar Filipenses capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, verso 13, olha o que é que Paulo deixa bem claro, meus queridos, para cada um de nós. Ele diz, olha, esquecemos das coisas que para trás ficam, né? Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, o que é que Paulo diz? O que é que Paulo contraria esses anciãos? Eles não olhem para o retrovisor do passado. Olhe para onde? Para o
futuro. Vamos dizer junto, esquecendo-me para as coisas que para trás ficam. E fazendo o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Eu digo a você, 2009 está morrendo hoje. Ele tem que morrer, literalmente. Ele tem que ter momentos só de flash, mas não devemos estar presos ao passado. Amém? Enquanto uma geração saudosista, pensando no passado, tinha outra geração. O verso seguinte: entretanto, o verso 12, a parte B: entretanto, levantando as vozes com gritos de alegria. Enquanto uns tinham grito de quê? De choro, tinha outra geração com gritos de alegria. E diz o verso 13 seguinte: de maneira que não podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro. Diga, as vozes de alegria e as vozes do choro. E aí eu te pergunto, que vozes o teu vizinho está vendo? Diga, de alegria ou de choro? Ou de choro ou de alegria? Dos que estão presos ao passado ou dos que estão caminhando para um futuro glorioso? E nunca esqueça que é necessário a gente pensar nisso hoje. E mais do que pensar, nós vivermos. Porque em nenhum momento o passado deve trazer sobre mim e sobre ti prisão. Amém? Jamais deve trazer prisão. Por isso, se a gente pensar o que Hebreus capítulo 11, verso 10, acompanhe comigo, por favor. Hebreus 11, um dos textos mais fantásticos que eu entendo na Escritura Sagrada. Hebreus 11, deixa bem claro. Olha o que é que diz o verso 11, a partir do capítulo 11, verso 10. Porque todos aguardavam cidade que tem por fundamento, no qual Deus é o seu edificador. O verso 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. O 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, a celestial. Eram pessoas que não viviam do passado, mas pessoas que viviam na esperança de um futuro. E aí eu volto a dizer, o texto base, o texto que nós fundamentamos a nossa homilia, diz assim, inicia o verso 11, com a palavra porém, na metade dele diz entretanto, porque é um texto, é um verso que mostra o lado antagônico da geração do passado, da geração do choro, da geração do saudosismo, para a geração futurista. A geração que na verdade fazia o quê? Levantava as vozes com um grito de alegria. E aí esses gritos e esses choros se entrelaçaram, se misturaram, de maneira que não podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro. E aí se cria um divisor de água aqui. O que é que estão ouvindo da gente? Voz de choro ou voz de alegria? De murmuração, de lamento. Olha, está chovendo, eita, acabou com o churrasco da gente, glória a Deus. Amém? Chuva é bênção. Aconteceu isso, eu já fui dessa época e hoje estou redefinindo o conceito na minha vida. Porque entendo que eu estou aqui de passagem, estou aqui, mas não sou daqui. Entendo que cada minuto a menos nesse relógio é um minuto que me aproxima dos céus de glória. Amém? Por fim, eu queria encerrar com vocês com a seguinte aplicação ao texto, a mim e a tua vida. Diga comigo: cremos num futuro infinitamente melhor, frente ao passado e ao presente, por entender que o Senhor trouxe à existência um tempo linear, com a criação,
com a queda, com a redenção, mas também com a tão sonhada glorificação. Deixe de olhar para o retrovisor da vida. Fixe o seu olhar para frente, para cima, para Cristo, de onde virá nossa eterna glorificação. Avante, o melhor de Deus está por vir. Você pode aplaudir o Senhor. Amém? Vamos dizer junto novamente: não cremos, mas creio num futuro infinitamente melhor, frente ao passado, ao presente, por entender que o meu Senhor trouxe à existência um tempo linear, com a criação, com a queda, com a redenção, mas também com a sonhada glorificação. Eu devo deixar de olhar para o retrovisor da vida do passado. Eu devo fixar o meu olhar para frente, para cima, para Cristo, de onde virá a minha eterna glorificação. Zé Maria, avante, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Eu não sei se você pode dizer isso para você mesmo, que o passado já não deve te prender. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra sucinta, breve, clara, porém objetiva. Não devo ser preso ao passado, porque a esperança do crente não é casa, casamento, igreja, é os céus. Quando eu faço questão de dizer essa frase aqui de efeito, o melhor de Deus está por vir, não é o melhor da empresa, não é o melhor do emprego, não é o melhor da faculdade, é o melhor que o céu mais perto está de mim e de ti. E aí eu encerro com uma frase: Maranata. 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 Que o meu desejo, que hoje seja o nosso último Réveillon virado nessa terra, que o Senhor tenha levado a igreja, que o Senhor tenha levado o povo, e lá, aí sim, vai ser festa eterna. Os céus é o meu e o teu alvo. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor.